Olá, pessoal! Finalizando as apresentações dos seminários orientadas pelo professor Raildo Coqueiro, da disciplina Fisiologia do Exercício, ficamos responsáveis pelo artigo que tem como tema Exercício intervalado durante treinamento concorrente otimiza as adaptações cardiorrespiratórias em mulheres. Meu grupo é composto por Gisele Gomes, Letícia Duarte, Mariana Norberto, Rebeca Gonçalves e por mim, Fábia Costa. Somos discentes do curso de Bacharelado em Fisioterapia pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Jequié. Esse artigo foi publicado pela Revista Brasileira de Cineantropometria e Desempenho Humano em 2021 por Rodrigo Ferrari e outros colaboradores e tem como objetivo central comparar os efeitos do uso de exercícios aeróbicos contínuos intervalados durante o treinamento concorrente nas adaptações cardiorrespiratórias em mulheres. O desempenho no treinamento de resistência regular durante a rotina de treinamento de resistência melhora o desempenho em corrida de longa distância. Nesse contexto, a realização simultânea de exercícios resistidos e aeróbicos tornou-se uma estratégia eficaz para melhorar o desempenho de resistência em atletas fisicamente ativos e participantes treinados. No entanto, a quantidade exata de exercício aeróbico durante o treinamento concorrente necessária para alcançar adaptações cardiorrespiratórias favoráveis não está clara, uma vez que essas mudanças dependem da intensidade e do volume do treinamento. As diretrizes atuais sugerem 150 minutos por semana e 3 dias por semana de exercícios aeróbios. Porém, o treinamento concorrente mostrou resultados positivos no consumo máximo de oxigênio, com volumes mais baixos em diferentes populações de participantes treinados e não treinados. E em relação à intensidade ideal, embora intensidades mais altas resultem em melhorias maiores no consumo máximo de oxigênio, em comparação com intensidades mais baixas em jovens e adultos, intensidades baixas a moderadas, por volta de 45%, parecem ser suficientes, sugerindo que diferentes intensidades de exercícios aeróbicos sejam eficazes. Bom, a pesquisa foi feita com 32 jovens ativas praticantes de esportes recreativos. As participantes estavam isentas de quaisquer doenças e foram orientadas a manter sua ingestão alimentar e as atividades físicas normalmente durante todo o estudo. Na tabela ao lado, podemos perceber as características basais dos participantes. Nessa tabela, estão descritas as informações da corrida contínua e treinamento resistido, da corrida intervalada e treinamento resistido e apenas do treinamento de resistência. Bom, para comparar as adaptações cardiorrespiratórias de exercícios de corrida contínua e de corrida intervalada durante o treinamento concorrente entre mulheres, os participantes foram aleatoriamente designados nos seguintes grupos: o de corrida contínua e treinamento resistido, o de corrida intervalada e treinamento resistido e apenas para o treinamento de resistência. Os participantes participaram de um treinamento que durou 11 semanas, sendo 2 vezes por semana, ou na segunda e quinta, ou na terça e sexta. Antes e após o treinamento, os participantes realizaram um teste cardiorrespiratório para determinar o primeiro e o segundo limiar ventilatório, bem como a velocidade e o ódio cardíaco correspondentes a essas intensidades. A massa corporal e estatura foram mensuradas em escala analógica e estadiômetro, respectivamente, e a composição corporal foi avaliada pela técnica de dobras cutâneas. Uma equação de dobras cutâneas de 7 locais foi usada para estimar a densidade corporal, e a gordura corporal foi calculada usando a equação de Siri. E a força de dinâmica máxima foi avaliada através de um teste de repetição máxima de leg press e supino horizontal.
Olá, agora nós vamos falar sobre a metodologia do teste cardiorrespiratório que aconteceu nesse projeto. Bom, esse teste cardiorrespiratório foi um exercício do tipo incremental que ocorreu em uma esteira. Ocorreu da seguinte forma: os participantes correram em uma velocidade de 5 km durante 2 minutos, numa inclinação de esteira de 1%. E essa velocidade foi aumentada a cada 1 minuto e a cada incremento de 1 km. É importante falar que a inclinação da esteira não mudou durante o exercício e que esse exercício continuou ocorrendo até os participantes chegarem à fadiga, e que ele foi o tempo todo acompanhado por um médico. E que para esse exercício ser considerado válido, ele teve que alcançar pelo menos um dos 4 fatores que eu vou falar agora, até o final do exercício, que foi a frequência cardíaca máxima, alcançar também o platô de oxigênio durante o aumento da velocidade, uma relação de troca respiratória maior que 1,15 e uma frequência respiratória máxima de pelo menos 35 respirações por minuto. E para a avaliação desses dados foi utilizado um analisador de dados portátil que foi previamente calibrado de acordo com as instruções do próprio fabricante. Já a taxa de amostragem foi de uma amostra a cada 10 segundos e os dados foram adquiridos utilizados através de um software chamado Aerogap. O VT1 foi determinado pela curva de ventilação e confirmado pela curva ventiladora equivalente para o oxigênio. Já o VT2 foi determinado por meio da curva de ventilação correspondente ao ponto de aumento exponencial da ventilação em relação à carga. E 3 fisiologistas cegos experientes e independentes também detectaram pontos correspondentes por meio da inspeção visual de acordo com os critérios descritos anteriormente. Já a frequência cardíaca foi medida continuamente usando o monitor polar. Além disso, é bom falar que as condições ambientais durante desse exercício foram mantidas o tempo todo constante durante os testes, e o índice de confiabilidade desse teste foi de 0,87 para o VO, que é o consumo máximo de oxigênio. Quanto ao programa de treinamento, todos os grupos realizaram o mesmo treinamento de resistência. Esse treinamento ocorreu 2 vezes por semana durante 11 semanas. E antes de qualquer treino deles, sempre era feito um alongamento muscular específico e inespecífico para tanto os músculos das partes inferiores como superiores. E era feito, durante esse treinamento, era feita uma série de 25 repetições com carga leve para a parte superior e inferior do corpo. E o programa de treinamento resistido incluiu 7 tipos de exercícios, que foi o leg press, a extensão do joelho, o leg curl, o supino horizontal, o mosca invertida, a remada em pé e abdominais. E eles foram utilizados até a fadiga, ou seja, a repetição máxima que a pessoa conseguiu fazer. E aí foi documentado as repetições por sessão. Por exemplo, as 2 primeiras semanas foi uma repetição de 2 séries de 15 a 18, mais ou menos a média, e progredindo para 3 séries de 15 de até 15, de 12 a 15 nas terceiras a quinta semana, e depois foi para 3 séries de 10 a 12 de repetição máxima na sexta e oitava semana, e nas últimas semanas, que foi da 9ª a 11ª, eles chegaram a 3 séries de mais ou menos 8 a 10 repetições máximas. E os testes de repetições máximas, eles foram feitos sempre no início de cada período, ou seja, na semana 1, na semana 3, na semana 6 e na semana 9. E é importante falar também que a carga de trabalho, ela sempre foi alterada. Por exemplo, quando as repetições estavam abaixo ou acima das repetições estabelecidas, a carga de trabalho era alterada. E o tempo de recuperação que essas pessoas tiveram entre as séries foram de 120 segundos. E os grupos de treinamento simultâneo, eles realizaram também exercício de corrida e de resistência durante o mesmo dia da sessão, começando com o exercício de corrida e terminando com o exercício de resistência. Já as sessões aeróbicas em ambos os grupos, elas duraram o mesmo tempo. Nas primeiras 2 semanas, ela teve a duração de 20 minutos. Na semana 3 até a semana 8, ela chegou a duração de 25 minutos. Na semana 8 até a semana 11, ela durou 30 minutos. E a diferença do treinamento dos grupos foi a intensidade. Por exemplo, o grupo C1, ele teve um treinamento do tipo exercício aeróbico. Já o grupo I1, ele realizou um treinamento chamado HIIT.
que é consistido em séries de 1 minuto com velocidade correspondente ao VO, que é o consumo máximo de oxigênio. É importante falar que todas essas sessões elas foram supervisionadas por pelo menos 2 personal trainers experientes, né? Bom, quanto à análise das estatísticas, foram utilizados vários tipos de forma, vários tipos de testes e de métodos para se analisar aqueles resultados que estavam lá. Foi utilizada a análise descritiva, teste de Shapiro-Wilk-Levine, ANOVA e também, quando aplicável, testes chamados de post-hoc, que foram usados para encontrar diferenças significativas nessa amostra, nesses resultados. E também é importante falar que o tamanho do efeito foi determinado por N parcial para cada efeito principal e interação, bem como por Cohen, para a comparação dos valores pós-treinamento. E também que adotou-se o alfa de P como maior que 0,05 e que o software SPSS versão 20.0 foi utilizado nas análises. Olá, gente! O presente estudo foi realizado com sucesso. Todos os participantes cumpriram com pelo menos 90% de treinamento e nesses gráficos a seguir vocês podem ver graficamente as diferenças de valor do primeiro limiar ventilatório, do segundo limiar ventilatório e do esforço máximo nos 3 grupos no pré e pós-treino. Podemos observar também que não houve diferença entre esses grupos no número de sessões realizadas e nem diferenças nas características basais desses grupos. O principal efeito do treinamento foi observado no primeiro limiar ventilatório, no segundo limiar ventilatório e no esforço máximo, onde houve aumentos significativos observados em todos os grupos de treinamento. No entanto, o segundo limiar ventilatório e o esforço máximo apresentaram uma interação tempo-grupo, indicando que a magnitude do aumento dessas variáveis foi dependente do grupo de treinamento, onde obteve os seguintes resultados. No segundo limiar ventilatório, o grupo 1 obteve 6,6%, o grupo 2, 15,7% e o grupo 3, 1,7%. Já no esforço máximo, o grupo 1 teve 7,2%, o grupo 2, 14,3% e o grupo 3, 2,7%. O principal achado deste estudo foram os efeitos positivos do treinamento concorrente em diferentes parâmetros cardiorrespiratórios, especialmente quando o HIIT foi realizado simultaneamente ao treinamento de resistência. Esses resultados destacaram a eficácia do HIIT para promover o VO2 máximo, que é a quantidade máxima de oxigênio que o nosso organismo consegue absorver a cada respiração. O exercício realizado em alta intensidade induz uma maior adaptação benéfica no sistema cardiovascular, bem como a intensidade do treinamento ideal, que aumenta a capacidade aeróbica. De acordo com o estudo do artigo, foi sugerido no mínimo 3 sessões por semana para aumentar a aptidão cardiorrespiratória após o treinamento aeróbico. E nesse estudo demonstrou resultados positivos no VO2 máximo, realizando apenas 2 sessões semanais de 20 a 30 minutos de exercícios aeróbicos para mulheres. E alguns estudos têm mostrado que o treinamento de resistência pode proporcionar uma ligeira melhora na capacidade aeróbica máxima em indivíduos não previamente treinados em exercícios aeróbicos. Este aumento de desempenho foi atribuído, em parte, à melhora na economia de movimento, uma vez que o aumento na força resulta em um maior recrutamento de fibras do tipo 1. Sendo assim, pode-se observar que ambos os programas de treinamento simultâneo foram eficazes para melhorar a capacidade cardiorrespiratória em mulheres jovens. E podemos concluir que o uso de exercício aeróbico intervalado durante o treinamento concorrente melhorou diferentes parâmetros cardiorrespiratórios em mulheres, mas em maior magnitude quando o exercício aeróbico intervalado foi realizado simultaneamente ao treinamento resistido. E com base nos resultados, podemos sugerir que o treinamento concorrente realizado 2 vezes por semana, usando corrida contínua ou intervalada, promove melhorias no primeiro limiar ventilatório, no segundo limiar ventilatório e no esforço máximo, especialmente quando o HIIT é realizado durante o treinamento concorrente. E por fim, pode-se afirmar que mesmo em mulheres destreinadas, a intervenção do HIIT realizada no presente estudo foi viável e bastante eficaz para otimizar
os ganhos cardiorrespiratórios nesses indivíduos, destacando assim a eficiência das intervenções de exercícios simultâneos de baixa frequência com menor gasto de tempo e facilitando assim a adesão ao treinamento.